Fala galera, o papo hoje vai ser com a Carol Meyer. Ela é recordista mundial de apneia estática, ela é vice-campeã mundial de mountain bike, campeã brasileira, bicampeã brasileira de ciclismo. Ela é escritora, palestrante, instrutora de mergulho, de respiração e mais algumas coisas que ela vai contar. E ao lado está o Caê Botelho, ele é diretor da ProParts, inclusive ele é mergulhador ciclista, faz parte do esporte também, ele vai contar tudo também sobre a ProParts, as novidades, o lançamento que está tendo hoje. E ao meu lado, o nosso nerd de plantão, Ale Lima, preparador físico, coach, triatleta e brother. Então, queria que você se apresentasse um pouco, mas antes, vou tomar um fôlego, depois da vinheta a gente volta. Manda, Léo! Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never ever give up. Então, voltando aqui, Carol, Caê, queria que vocês se apresentassem, falassem com o pessoal as inúmeras tarefas dos dois aí. Boa tarde, então, obrigado pelo convite. Como você já disse, eu tenho alguns recordes mundiais, né? E eu comecei no mergulho, mas hoje eu pratico outros esportes fora da água, né? Então, eu saí do mar e hoje eu inverti o meu treinamento. Antigamente eu fazia esportes terrestres para me condicionar para o mergulho. E hoje eu inverti e faço treinamento de apneia para praticar os esportes terrestres, que é, no meu caso, o ciclismo e a mountain bike. E conectei essas três atividades, principalmente pela minha habilidade com a respiração. Então, eu saía bem com o meu brinco, né? Mas é assim, do fundo do mar para as montanhas, porque eu vim de lá de baixo e vou subindo agora para outros esportes. E estou com o Garmin porque realmente é o melhor equipamento, né? O melhor computador para tudo que eu faço. Caê, fala um pouco de você. Bom, contar um pouquinho... A ideia da gente conversar hoje era contar um pouquinho da história da Carol aqui, né, e o Garmin. Mas a ProParts, para todos entenderem, é responsável pela Garmin no Brasil. Então, a gente cuida aqui de todos os equipamentos que a gente chama de wearables e mais 14 marcas da área de ciclismo também. Então, a gente também tem grandes marcas como a SRAM, que é um sistema de transmissão. A gente tem Mavic, Zip, RockShox, Vitória, todas marcas grandes do setor Ceramic Speed. Todos os sonhos do ciclista, né? Temos que são os sonhos. Que nem diz um amigo meu, ele fala pra mim assim... tem um amigo meu que ele fala pra assim... Eu contei pra ele que eu trabalhava na ProParts e ele falou assim... você trabalha lá na fábrica de sonhos, né? Eu falei, basicamente isso. Zip também tá lá junto com a gente. O sonho de consumo da galera. Vector. Tem tudo. E a ideia de conversar com a Carol é porque... Primeiro, eu sou fã da Carol, de carteirinha já de muitos anos. Eu sou surfista. Quando eu comecei a surfar, no surf, uma das coisas importantes é a apneia. Você tem que estar preparado porque você vai tomar uma Surfista de onda grande. Todo tipo de surf. Você entrou no mar, você tem que estar preparado porque você vai tomar caixa na cabeça. Qual que é a maior onda que você pegou? Já peguei uns 10 metros de onda. É alto. De frente ou de... De frente. É muito. Olha pra baixo, de olhar pra cima e falar, pô... Se olhar pra baixo, você não entra na onda. Não olha pra baixo, dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga. E você sabe que você vai passar um tempinho lá embaixo, você toma uma vaca. Vai chacoalhar por alguns minutos, é isso, né? E nessa época, a Carol tava batendo todos esses recordes. Então a gente começou a observar o trabalho que ela estava fazendo, por isso que eu falei que eu sou fã dela dessa época, tô falando de 92, 93, não vou entregar muito, tá, Carol? Então, mas... Aqui é tudo juvenil, aqui é tudo linha novo, entendeu? E então, enfim, então lembramos a Carol e aí a gente conversou com ela quando nasceu esse relógio, porque a gente já estava falando com ela da parte do ciclismo. Sim. Então,
Falei, Carol, tem um reloginho aqui que pode ser que você ache legal. Você vai poder ir para a água com ele, ir para baixo. E você vai poder sair para o seu ciclismo e vai pedalar. Legal. E ele conversa com tudo. Conversa com o seu ED, conversa com o pedal, conversa com a balança. Enfim, tem toda a conexão. Então aproveita e já fala qual relógio que é. Chama-se Descent G1, que é o relógio que a Carol está usando aqui hoje. Ele é um relógio... é um smartwatch. Então ele vai fazer todas as métricas que a gente já conhece um pouco aqui, acho que vocês já falaram bastante de Garmin, né? Uhum. Então vai medir oxigenação de sangue, vai medir o seu estresse, sono, qualidade do HRV, né? Ou seja, a variação de frequência cardíaca e tal. Mas quando você entrar na água, ele é um computador de mergulho. E o computador de mergulho é um item de segurança. Além de ser um item profissional, de esportista, é um item de segurança. Você não desce hoje sem um computador de mergulho. Não existe mais aquela... Para quem mergulha, não existe mais aquele negócio de pegar a tabelinha, e ficar fazendo faz a tabelinha e ver se dá para ir, entendeu? Hoje em dia, os caras... Tem gente que desce com 2. Porque se falhar um, ele tem certeza que o outro está ali. O mergulho tem uma característica interessante. Ninguém chegou no recorde e sobreviveu para contar. Bom, ótimo. Brincadeiras à parte. Mas a tabelinha... Legal, ela tá aqui. Anima. Mas a brincadeira... Bateu o recorde. A tabelinha foi desenvolvida basicamente assim. Alguém chegou no limite e esse limite poderia significar a vida da pessoa. Essa tabelinha da pressão ou da despressurização? A Carol pode explicar um pouquinho melhor, mas então você tem que deixar Carol, com ela. Vamos contar. Então vamos partir do início. Vai lá. Né? Desde o recorde da apneia até agora a sua fase ciclística. Ai, meu Deus. Né? Então vamos lá, Carol. Como que a apneia surgiu na sua vida? Essa parte de respiração... E conta como é que foi a sua jornada até conquistar o recorde mundial. Então, eu praticava outros esportes e na época eu saía para mergulhar, lazer, né? E foi na piscina a primeira vez que eu fiz a apneia, fiz um tempo alto, o pessoal estava treinando, os pescadores estavam treinando e me chamaram para fazer uma apneia e eu fiz o dobro do tempo deles. Depois eu já tinha nadado uns 2.500 metros. Ficar sem respirar um tempinho. Aí eles pediram para eu fazer de volta, eu fiz de volta. E eu não prestava atenção. Eu não prestava atenção para o meu tempo. Mergulhava pela minha percepção do próprio corpo. Você se sentia confortável. Isso, Quanto que era o seu tempo sem treino? Eram uns quase 4. Uau. Daí eu assim, eles me chamaram a atenção, né? E aí eu comecei a pesquisar, encontrei os franceses que eram os campeões mundiais. E nada é por acaso, porque eu fiz a Aliança Francesa, comecei a conversar com eles por e-mail, comecei a comprar as revistas Apnea Magazine, comecei a estudar o assunto, porque eu não tinha material nenhum. E aí eles me convidaram para treinar lá, na França. E daí eu segui, definitivamente eu comecei a treinar. E aí comecei a encostar nos recordes mundiais. E aí conquistei 8 recordes mundiais, também em profundidade, 121 metros. E é tudo meio fora do padrão. Não, só um pouquinho. Meio fora. Então explica como é que foi esses 121 metros, como é que foi o processo, até o treinamento para você chegar nisso e depois a gente vai para a apneia. Esse mergulho é um mergulho em profundidade, onde a gente já pode até citar o porquê da necessidade de segurança do computador, o porquê que ele é tão importante. Porque um dos principais riscos do mergulho em profundidade é a doença descompressiva. E por isso que existe esse controle da velocidade de descida e subida. Porque nós temos um gás, que é o nitrogênio, que a gente chama de gás inerte. Eu inspiro ele, respiro, e eu não utilizo ele no meu metabolismo. Ele é devolvido para a atmosfera quando eu expiro. Só que, sob pressão, esse gás se liquefaz e entra na corrente sanguínea. Então, eu me pressurizo, ele entra na corrente sanguínea mais. E quando eu volto, ele despressuriza. E se eu subir muito rápido, ele vira estado gasoso dentro do sangue. Esse é o risco. E aí gera hipoxemia em áreas onde ele bloquear,
eu não circulo sangue. Entendi. Então, Aí o sangue borbulha, mais ou menos isso? o sangue borbulha, é o nitrogênio em estado gasoso, porque despressuriza. E essa é a tabelinha que eu tava falando. Essa é a Você tabela. vai vários Pode ter níveis, você convulsões, vai, dores nas juntas ou mesmo Uma AVC, talvez? sim, um AVC, bloqueio da oxigenação na parte do cérebro e pode perder memória ou aonde bloquear, você pode ficar paraplégico, tetraplégico ou vida a brincadeira de óbito. chegar criança. a óbito. E você usou Então- cilindro? Qual é o equipamento que você usou para Então eu sempre mergulho com o computador, porque nós temos várias regras de segurança. E uma das principais básicas que muita gente desrespeita ou perde a noção é o tempo de superfície. E o Garmin, ele cronometra isso. Quando eu toco na superfície, ele começa a contar o meu tempo de superfície. Diversas vezes antes, quando eu não tinha computador, eu percebi, depois que eu passei a usar, que eu não respeitava o tempo mínimo de segurança. E aí, quando a gente não respeita um tempo mínimo, que seria 3 minutos, você começa a descer novamente, você começa a acumular um outro gás que é perigoso, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. Então, ele tem vários controles de segurança muito importantes para quem vai treinar ou mesmo por lazer mesmo. Então, eu sempre usei, mesmo para passeio, é importante. Porque, às vezes, o estado emocional faz mudar a noção de tempo. E aí você, por exemplo, vamos citar uma coisa que não seja tão técnica de um esporte, assim, na parte de performance, mas quero ver uma tartaruga e começo a mergulhar muitas vezes, com muita frequência, forçar demais. Então eu começo a ter um risco de acumular muito CO2. Tá. E entra um pouco na cabeça do atleta de ter muito poder mental. Você, não, eu consigo mais um pouco, eu vou mais um pouco, consigo mais um pouco. E é aí que acontece o acidente ou é importante ter esses monitoramentos, inclusive da profundidade, porque se eu me desligo demais, vai tocar o alarme da profundidade. Isso é importante. E esse tempo de superfície é automático. A hora que você sobe, ele já começa a contar. Chegou na superfície, ele já começa a contar. Sim, e aí eu olhei para ele, deu 3 minutos, posso ir de volta. Eu já errei várias vezes, onde eu estava na profundidade, muito concentrada, muito importante saber onde você está. Então eu já tomei susto do alarme, porque senão eu passaria da profundidade também. Você está falando que do mergulho sem cilindro de oxigênio. Em apneia. Mas para o mergulho com cilindro também é importante. O seu recorde de 121 metros foi com cilindro ou com apneia? Foi sem cilindro. O meu mergulho é sem cilindro. Então vamos deixar claro, né? Porque você fala 121 metros já é uma profundidade grande com cilindro. Então ela esqueceu só do detalhe que não, foi no pulmão mesmo. Cilindro. E outra coisa que a gente pode esquecer, perder a noção da profundidade, que é um outro problema, que é a narcose. A narcose, pelo mesmo gás, o nitrogênio, que com a pressão entra na corrente sanguínea, ele interfere nas sinapses do cérebro. Então, a partir dos 40 metros, é comprovado cientificamente que nós não temos mais a mesma percepção das coisas, das reações, porque o nitrogênio interfere nas ligações nervosas. Então você começa a delirar. E aí varia para cada pessoa. Nossa. Um vai ver uma luz, outro vai escutar sons, eu posso ver uma imagem. É como se a pessoa estivesse bêbada a partir dos 40 metros e vai piorando. Tá. Então a gente relacionando, por exemplo... E aí perde a profundidade. Você usando um equipamento analógico, como tem muito, né, de mergulho analógico e tal, que não é um computador como o Garmin, se você der uma, vou chamar, viajada lá embaixo, você se perde. Sim, passa da profundidade. A brincadeira que eu fiz com a tabela é que antes de existir os computadores, as pessoas foram fazendo essas atividades. Foram correndo esses riscos. Foram correndo esses riscos. Então o cara descia 40 metros, aí daqui a pouco eu dava um treco lá embaixo e falava assim, ó, não pode descer 40 metros. Entendeu? Aí, olha, só que aí ele desceu 40, subiu, aí ele falou, agora eu vou mergulhar de tarde que eu tô bem de novo. Aí ele vai e desce 50. Só que ele não podia fazer isso, porque ele já tinha nitrogênio acumulado no sangue. O nitrogênio, ele também tem um tempo que ele vai saindo. Você vai subindo devagar e ele vai saindo do seu organismo. Só que existe um tempo para ele sair completamente. Então, por exemplo, quando você mergulha, você vai fazer uma viagem de mergulho, você jamais pega um avião
com menos de 24 horas isso aí, depois do mergulho. Por conta do mesmo problema. Você vai para um mar mais rarefeito, você vai ter Então, uma curiosidade, o mesmo efeito. relógio marca essa quantidade de nitrogênio que você tem no corpo? Ele tem a tabela registrada nele. Tá. Porque você tem o sensor de oximetria. E aí, através disso, também ele serve Não, como isso parâmetro. é coisas outro gás. distintas. Eles usam um gás. algoritmo, provavelmente eles usam um são- algoritmo de Isso. tempo, peso da pessoa. Então, E ele usa a tabela, tem tá. a tabela. É uma tabela que foi inserida ali. Vários níveis de segurança, inclusive, que o mergulhador escolhe. E aí o relógio você tem dentro do relógio níveis de segurança que você escolhe. Você pode até desligar a tabela e falar, vou fazer mergulho livre Vamos ver e qual é tudo que é. certo. Não recomendo. Vou ver qual que Não é. recomendo. Tem um alerta gigante, você pega o manual, tá escrito um alerta gigante. Não recomendamos o uso, coisa. E aí, só para deixar uma coisa clara, todo computador de mergulho tem esta tabela. Tá. O grande diferencial que a Garmin tem é que ela inseriu uma inteligência a mais. Então ela tem mais alarmes, ela tem mais sistemas de segurança Tá. para garantir que você tenha um pouco você mais tá. de... Você tem mais segurança. Mais Ela é tranquilidade. mais precavida. Legal. Então, nesse relógio especificamente, né? Então, diria assim, a diferença... E aí, junto com tudo isso, você sai da água, você vira um relógio de triatleta. Você vai Sim, treinar com vai ele. treinar com ele. Se você estiver cansado na noite anterior, ele vai falar, cara, você está muito cansado, acho que não era legal você descer hoje, não. Ah, pô, legal isso. É porque ele computador- tem esses parâmetros, né, biométricos, né? Exato. Então ele usa um algoritmo do que você fez para te dar... olha, você não está bem, você não está... Assim como você, como triatleta, treinou a semana inteira e ficou pesado, você não dormiu bem. Se você não dormiu bem, você não descansou, você não teve sono REM, por exemplo. E o sono REM é importantíssimo, né, para você ter a sua recuperação. Que é o Body Battery. Que certo? ele traz o Body Battery. Yeah. O REM é Red Eye Movement. Acho que é Rapid Eye Movement. É. Então é aquele momento que você pelo fecha, o corpo desliga e os olhinhos ficam ali o sono balançando. mais profundo. Que é o sono profundo. Que é o realmente que recupera. Que é o que realmente recupera. Ele está medindo isso de você. Então, se você vai mergulhar e ele detectou que você não está descansado, existe uma influência no mergulho também para quando você está com o corpo cansado. Sim. Por causa de absorção de gases e Como tudo é mais. que ele detecta isso? Qual é a mágica? É o sensor. Aí Não, uma o sensor mágica que é uma coisa um- importantíssima para todos os É um esportes. sensor, né? é um algoritmo muito bem montado e feito, porque, por exemplo, que nem você citou o Body Battery, mas na verdade, esses softwares novos da Garmin, que vem nessa linha nova, até mostrei para o Sérgio, ele vem com aquele relatório matinal. Se acordou, ele já pega variação de frequência cardíaca, Heart rate, variability. ele te dá o seu dia, ó, como é que vai ser seu dia. Isso aqui, como você tá, Body Battery, disposição, várias coisas, e fala assim, ó, hoje tá legal, hoje você pode mandar ver. Ou fala assim, olha, é melhor você dar uma isso. repensada no que você vai fazer, porque você não tá tão bem. Né? Você Ele não tá tem tão até um descansado. alerta de batimento fora do padrão. Um alerta de segurança. Tem. Uhum. É bem legal Bem também. legal. E Bem legal. o de mergulho, ele adicionou... O que eles fizeram? Eles pegaram os dois mundos e aí juntaram em uma única máquina. Que Então é- hoje, um mergulhador, muitas vezes o cara que começa a mergulhar, que a gente fala na sequência do PAD, ele tem lá o Open Water, que a gente fala, que é o primeiro nível. Quando você vai mergulhar, você mergulha 18 metros e não pode passar daquilo. E não pode fazer... Você não pode ir ver navio, você não pode... Tem um monte de coisa que não pode, mas é o primeirinho. Uhum. Só que esse cara é aquele cara que vai de repente para Cancún, fazer uma viagenzinha, vai para Cozumel, fazer um mergulhozinho e tal. Ele não vai gastar 12, 15 mil reais para comprar um relógio de mergulho que ele não vai usar. Vai ser só para aquilo, Só para específico aquilo. pra aquilo. Ou ele vai gastar 6 mil reais, 5 mil reais num relógio mais simples, só para aquilo. Sim. Agora, se ele tem uma opção num relógio que custa... Esse daqui acho que vai estar custando 5 mil reais no Brasil. 4.900 e pouco. Você vai ter um relógio que você vai usar todo dia. Sim. E Excelente custo-benefício, quando você for né? mergulhar, ele está preparado para fazer um mergulho sério. Né? Ou seja, com todos os alarmes de segurança, com tudo que precisa. É cristal de safira. Então, Esse material é bem resistente. Esse safira também. é um material resistente. Ele é preparado para descer Impacto. 100 metros, Verdade. 200 metros, Sim. tranquilamente. Pô, legal. Carol, só uma dúvida assim básica que eu, como eu já tinha dito, não manjo nada de mergulho. O tempo de superfície, ele é para quê? O que é o tempo de superfície? Principalmente para eliminar o dióxido de carbono. Então... Quando temos uma taxa alta de dióxido de carbono, ele inibe o centro nervoso respiratório e tira a vontade de respirar.
Então, se eu fizer 10 mergulhos na sequência, com um tempo e com esforço embaixo, por exemplo, pescador. Se o pescador atirou e errou o peixe, ficou intocado, a garopa. Tá. E ele começa a descer seguido, sem dar pouco tempo de intervalo de superfície, força. Sobe, respira pouco, força. Não dá esse tempo mínimo de superfície, vai chegar uma hora que ele vai estar ali no fundo e ele, na cabeça dele, ele acha assim, não. Quando der vontade de respirar, eu começo a subir. Só que essa vontade não vai aparecer mais. Você acha que está bem. E enquanto você acha que está bem, a hipóxia apaga. Caramba. Fica no fundo. Então, o respeito a essa taxa de CO2 é exatamente por isso. Muito CO2 acumulado no corpo inibe a contração do diafragma, que é aquele... Não vem mais. Entendi. E esse é o principal alarme que nosso. É um estímulo. É hora de subir, é hora de sair daqui, de respirar. Só que ela não vem. Não vem. Caramba. E enquanto isso, é o O2 caiu. E aí ele fica no fundo. Bem importante. O mergulho é considerado um esporte de... Como é que chama? Risco, né? Como é que é? De alto risco, De alto risco, de altíssimo risco. A gente tá lá devagarinho, achando que tá tudo tranquilo. Certo. Mas na verdade... Só que é fatal. É fatal, porque qualquer erro pode ser fatal. Sim. Então tudo que você aprende no mergulho é pra não morrer. No mergulho, eu até brinco que a primeira coisa que eu tomei um choque quando eu comecei a pedalar, quando eu clipei, foi que eu tomei um tombo. Daí eu falei assim, nossa, isso machuca. Eu acho que eu vou voltar pro mergulho, porque o mergulho não machuca. Só que o mergulho não tem essa questão do machucar, mas é um erro. A sua vida depende de todos esses parâmetros que você tem que controlar durante o esporte, não né? permite... É um negócio muito maluco. Como que é o treinamento para você chegar nesse ponto? Porque é um treinamento físico e mental também. Porque você tem que lidar. Você tem que ter o preparo físico para conseguir fazer a sua tarefa. Você precisa de um preparo mental muito grande para estar sempre checando e mantendo os protocolos, né? Sem falar que você está num ambiente hostil. E quando você vai a 121 metros, é uma pressão que você tem. Quantas atmosferas são 121 metros? Vai dar 13, 14. Ou seja, 13 vezes o peso do seu corpo. É 14 quilos por centímetro quadrado. Então, assim, você tem que administrar tudo isso, porque além de você ter que segurar o oxigênio, você tem toda essa parede de água te espremendo para você soltar ele fora. O pulmão já comprimiu no limite também. E como que é o treinamento para você chegar nesse ponto? Porque, para mim, fazer Ironman é a coisa mais fácil do mundo. Cada um com os seus desafios, né? Não, não é não. Exatamente. É outro patamar, é outro mundo. Eu ainda preciso fazer os 42 quilômetros. Não, mas por exemplo, você tá lá correndo, vamos supor, eu acho que isso é uma analogia interessante. Você tá correndo a maratona, tá? Deu errado. Vamos supor, aquele dia que deu errado, o que vai acontecer? Você vai caminhar, tá tudo certo, pega um táxi, volta pro hotel e tá tudo certo. Senta, chora, rola. Você tá lá 120 metros, não pode. Isso, justamente isso que eu sei. Aqui, quero voltar. Deu ruim hoje, fui agora. Isso não. Abre a portinha, não tem opção. Você não tem opção de errar, não tem opção de dar ruim naquele dia. A gente tem sistemas de segurança também, equipe para ajudar nisso, né? E o último pensamento na pior das hipóteses, eu tenho que facilitar o meu resgate. Então, assim, no dia dos 121, por exemplo, o meu último pensamento, era como um planejamento de segurança, jamais, eu não posso chegar, tem que chegar até os 40 metros para, eventualmente, começar a sentir vontade de respirar. Porque uma contração para baixo dos 40 era a mesma coisa que ter um edema pulmonar. Eu afogaria no sangue. Isso é sabido. Você teria, por exemplo, alguém poderia estar com um cilindro lá embaixo. Então, os sistemas de segurança, o timing pelo som, e o barco lá de cima traria todo o cabo comigo, com tudo para cima. Tá. Eu espero. Outro mergulhador com um lift bag que vai colocar em mim, eu paro e ele me leva para cima porque se eu economizar energia e retardar as contrações, eu não vou ter esse problema. Então eu paro, espero o balão, clipo o balão e subo quieto. Então explica para nós como é que é a sua rotina, enfim.
acompanhamento de profissionais da área, né? Faço uma dieta equilibrada. E o principal é a mesma coisa que a preparação para uma prova, uma maratona, porque a mudança maior é tirar a proteína, a gordura, caprichar no carboidrato, né? É isso que é o principal para o mergulho hidratado, para evitar também problemas de doença descompressiva, que a desidratação aumenta o risco, né? Então, esse é o cuidado. E dormir bem. Dormir é o principal. Não dormiu bem, o outro dia o mergulho está comprometido. E você faz musculação, você faz alongamento? Musculação, alongamento. Musculação 2 vezes por semana. É só mais funcional, o alongamento. O yoga, antes eu fazia na escola, mas agora não. Faço em casa. E faço outros treinamentos diferentes, que é treino muscular inspiratório, faço treinamento em apneia. Aí eu faço os meus treinos que eu criei adaptado também, né? Que eu faço os treinos para o ciclismo. Também existe uma sequência de treinamentos que a gente pode fazer em apneia. Foi aí que eu fiz um upgrade bem feito, que consegui mudar assim, de esporte e consegui ter um destaque, né? Porque realmente eu utilizei a respiração e o treino em apneia. Porque antes, de forma empírica, eu achava que iria ajudar. E aí, com essa época do Covid, eu comecei a estudar e fiz 2 formações. Uma da Oxygen Advantage e outra é o Shift Adapt, que é uma escola dos americanos que fazem treinamento de respiração e apneia para crossfit, vários esportes também. E aí eu tive o conhecimento, né, embasado de que realmente fazia bem os estudos. E hoje eu aplico a apneia para o pedal. Para treinar para o esporte, no caso de endurance. Exatamente. Porque o pedal, o ciclismo é mountain bike, né? Que você mountain faz, bike, ciclismo de estrada, contra relógio. Sim. Por definição, né? Interessante. Caiei, como é que vocês da Garmin conseguem suprir toda essa demanda que a Carol precisa? Nossa, da parte de diving. Então, fala do aplicativo do diving, como que tudo isso... A Garmin de fato é muito complexo, porque são muitas funcionalidades, são muitas métricas que ela vai ter ali para conseguir fazer uma avaliação sobre você. E ela tem o que a gente chama que é um ecossistema. Então, por exemplo, no caso do ciclismo, ela tem o medidor de potência no pedal. Então, ele sabe quanto de força você está fazendo, mas ele também está acompanhando a sua respiração. Então, ele cruza essa informação e faz ali a métrica para você ter, sabe, quão bom é o seu preparo. Junto com isso, você tem a balança. E a balança é uma balança de biopedância. Então, você sobe nela, depois de um treino, você vai ver que você está com mais água, menos água, com massa óssea, com massa magra, massa gorda. Então, ele faz toda essa informação, ele joga para dentro do aplicativo, que é a central, né, de informações, que é o Garmin Connect, que reserva toda aquela informação lá dentro. Aí você tem parceiros. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro que é o MyFitnessPal. O MyFitnessPal é o aplicativo de alimentação, só que ele pega e lança toda essa informação para dentro do Garmin Connect. Ele pega essa avaliação e fala, bom, você quer emagrecer? Você está consumindo 1000 calorias e você está queimando 500. Você não vai emagrecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o relógio vai te mostrar essa informação e você consegue fazer essa avaliação com base nessas informações. Aí você sobe na balança, você treinou e vai ver que a sua massa gorda, né? Tá gorda. Está lá ainda. Ela tá lá ainda, né? Ela não saiu de lá. Então é um ecossistema, né? Então a gente brinca que a Garmin é um coletor de dados, trata esses dados dentro dos aplicativos e depois te devolve com informações do que você deve fazer para melhorar com base naquilo que você tem como objetivo. Então, além disso, no caso do mergulho, você tem o Garmin Dive. Então a gente vai lá e a gente faz um aplicativo mais específico, mais detalhado para quem mergulha, para ter todas as informações. No golfe, a mesma coisa. Tem o aplicativo de golfe, também mais detalhado por causa das pistas, né, das áreas. E que conversa com o Connect. Que conversa com o Connect. Tudo conversa com o Connect. Tá. O Connect é a sua central de multimídia e onde ele vai ficar guardado e armazenado todo o seu histórico. Você trocou de relógio,
ele faz o upload para o relógio novo. Inclusive tem um sistema legal da Garmin, que até estava comentando com o Sérgio, que é o True Up, né? Que é o True Up. Que você pode ter 2 relógios, 3, e ele vai fazer Detalhe importante do que você está falando. O True Up é uma funcionalidade que você tem que ativar no seu relógio. Então, se você está ouvindo hoje a gente aqui, assim, eu perdi minhas coisas, não está funcionando. Você tem que entrar lá no seu relógio e ativar o True Up. O que é o True Up? Ele vai conciliar todas as informações no Garmin Connect e distribuir para os seus devices. Sim. Então, você vai sair para pedalar, você pegou o seu Edge, colocou na bicicleta, se você tiver sem o relógio, mas só com sua fita de medição cardíaca, ele baixa as informações que foram coletadas no relógio para o Edge. E lá você vai conseguir entender que você está bem para pedalar ou não está. É para sempre manter a relevância das métricas em cada aparelho. Isso. Training Peaks, que você falou agora há pouco. Você tem ali todos os treinos que você preparou, que você joga para dentro do Garmin e os alunos vão receber aquela informação e vão fazer os seus treinos. Sim. Então é tudo E interconectado. você consegue mensurar através do sono, da alimentação, dos sensores que tem de oximetria, tudo para ver se você está bem naquele dia, não está. Ou o treinador também vai conferir, né? Ou o treinador vai conferir. A ideia da Garmin, o principal, são duas. Uma é cuidar da sua saúde. Então ele vai te ajudar. Se você, mas eu não sou triatleta, eu não faço isso aí. Esse é um ponto que as pessoas não falam, não levam muito em consideração. Isso não é pra mim, eu não preciso. Mas o ponto principal é esse. É esse. Cuidar da saúde das pessoas. Cuidar da saúde. Então aquela coisa, mas não faço nada disso, eu já tô velho. Não, mas você dorme bem? Não, eu não durmo bem. Então, o Garmin vai te ajudar a entender qual é o seu horário de dormir, porque você pode estar dormindo em horas muito variadas e você não vai conseguir dormir ou acordando muito à noite, ou acordando muito à noite. Então, que é bem comum. Ele é um monitor de saúde. No paralelo, ele também é um monitor profissional para aquele atleta que quer evoluir em qualquer esporte que ele deseja. Sim. Então, ele vai ajudar você a se tornar um atleta melhor. E, claro, se você é profissional, ele vai te entregar todas as métricas para aquele cara que é o profissional de alta performance. Precisa analisar. Lembrando do cuidado da saúde. Ele não vai deixar você se matar. Exatamente. Tem muito ciclista que morre de batimento cardíaco porque está cansado. Está em excesso. Tá em excesso. Ou ele mergulhou, foi fundo demais e subiu muito errado. Essa consciência que as pessoas precisam começar a ter, porque é muito comum no ciclismo, até mesmo na corrida, o pessoal treina junto e aí junta o pelotão, junta a turma e um começa a acelerar e todo mundo vira competição, né? E aí se o treinador não está monitorando isso, você vai extrapolar, no dia seguinte você vai querer fazer a mesma coisa e você vai quebrar. No mínimo você vai ter uma lesão, você pode dar uma apagada, uma micro apagada e causar um acidente, sofrer um acidente. Então assim, os riscos são muito altos e as pessoas não têm essa noção. Infelizmente tem muitos treinadores que não tomam esse cuidado. Então, esse monitoramento da Garmin vai auxiliar as pessoas, os usuários, a inclusive ver se o teu treinador está prestando atenção no que você está fazendo. Sim. E tá, não, você extrapolou, então vamos reduzir seu treino, ou então, troca de treinador. Porque você está correndo um risco desnecessário. Tem duas coisas que eu uso. Tem duas coisas que eu uso bastante como treinador. Fica quieto. Deu. Tirou o alarme. Continua desenvolvendo a Garmin, porque logo você vai ser substituído, né? Essa é uma real, cara. Se junta com a galera, porque... Não, mas duas coisas que eu uso bastante como treinador da Garmin, uma que já é bem antiga, mas as pessoas não conhecem tão bem, é o Live Track. Que é super legal. Então eu chego, por exemplo, vou dar o treino pro pessoal, levo lá meu laptop e tal, peço para todo mundo me cadastrar. O Group Track, você usa o Group Track também? O Group Track eu não uso porque eu não tenho tanta gente assim treinando ao mesmo tempo, mas eu pego lá o Live Track, peço pro pessoal fazer o cadastro lá no meu e-mail, toda vez que eles vão sair para treinar, vem o aviso no meu e-mail, eu entro no link e acompanho ao vivo o treino do cara, seja onde ele estiver, inclusive perto de mim. Então, por exemplo, a gente vai treinar na USP, né? Que é um lugar... recebe as métricas, né? Eu não só recebo, como eu acompanho ao vivo. Então, por exemplo, às vezes eu tô lá acompanhando 2, 3 alunos, o cara pegou uma subida e forçou demais na USP, por exemplo. O cara foi subir lá o Matão, para quem conhece a USP, é uma subida longa, né? Forçou demais, eu vejo. Na hora que ele passa por mim, eu falo, fulano, não deveria ter forçado tanto, você vai pagar lá na frente isso aqui, porque aconteceu isso, isso e isso. Então, eu consigo acompanhar isso ao vivo, literalmente ao vivo. E a estamina, né, que esses modelos novos traz, porque você literalmente entende o quanto de energia você está gastando durante o treino para saber, peraí, eu preciso
administrar isso aqui com alimento, ou com a intensidade menor, ou coisa desse tipo. Que é muito relevante para quem treina, né? Sim. Principalmente para quem treina endurance. Então são duas funcionalidades que eu uso muito no Garmin na minha profissão, não como atleta, mas como treinador. Sim. Né? É bem legal isso. A Garmin é muito aliada ao treinador também. Muito aliada. A ideia é você fazer a conexão de informação. Né? Então, o que eu brinquei, a história do coletor de dados é muito isso. Sim. Ele pega as informações e ele distribui para as pessoas que são relevantes. Então, se você é o atleta, ele vai estar gritando para você, você está pegando pesado. Sim. Se você é o coach, ele vai te mostrar o histórico, onde você fala, corrige aqui, corrige ali, melhora lá. Então, a ideia do Garmin é sempre você trazer uma informação que te ajuda a ter um nível de performance superior. Bem legal. E a saúde, né? Que é a parte importante. E a saúde. O que a gente costuma ver muito no triatlo, corrida, ciclismo, é o pessoal perdendo a saúde, perdendo rendimento no trabalho. Porque a maioria é atleta amador, não é profissional. Aí o cara se mata tudo no treino e não consegue render na empresa ou com a família. Você estava contando uma história rápida. A gente tem uma parceria com a Prudential, que são seguros de saúde. O projeto da Prudential é literalmente ter menos sinistros e prolongar a sua vida. Né? Por uma razão bem óbvia. Né? Mas a pessoa com quem a gente fechou a parceria e fez as conexões, ela falou assim, a primeira coisa que eu percebi, eu falei, o que foi? Eu fiquei estressado, ele mandou eu fazer relaxamento e respirar. Na reunião ele começou a apitar, eu olhei, ele estava mandando eu sair da reunião. Muito legal. Porque era isso, a pessoa estava extremamente nervosa, o batimento, estresse, né? Aquela coisa de... E o relógio falou, opa, para, sai, vai tomar uma água, entrega respira, tudo. Né? Respira. Mas foi aquele caso volta. que eu te contei, que eu fui treinar na semana passada e ele falou, melhor você não treinar hoje. E não foi nem por excesso de treino, foi por falta de sono. Porque eu sei que eu durmo pouco. Ele me mostra isso. Então ele falou, hoje você não tá bem. Eu estava me sentindo cansado realmente, eu percebi que tinha alguma coisa que não estava como estava nos dias comuns de treino, e ele me avisou. Literalmente, na hora que eu entrei lá, quero correr. Não, você não vai correr. Quero correr! Não, você não vai correr. Eu falei, tá bom. Olha, a Philips está desenvolvendo um aparelho, ele já tem para diabéticos, que se conecta com o relógio. Então ele faz a leitura de glicose full time e porque já existe o sistema que é com Bluetooth, você encosta o celular e pega a leitura. Agora já existe o que você conecta aqui, acho que é Philips, se não me engano. Me perdoem se eu estou errado, mas ele já faz essa conexão. O próximo device é para atleta que está sendo desenvolvido, para fazer a leitura de glicose enquanto você está em atividade. Então você vai fazer tem 3.000 de altimetria pela frente, o relógio, o Garmin já percebeu, porque ele já sabe que tem o Garmin, né, o Climb Pro, já sabe que você vai ter a subida, já sabe qual é o seu estado, já sabe qual é a sua glicose, e ele fala, não é para você consumir a glicose no meio da subida, consome antes, porque você vai ter uma subida pela frente. Isso é legal, então, essa é para onde o negócio está caminhando. Cara, falar em caminhar, estamos caminhando para o final, que vocês têm horário e tal. Então fala um pouco a sua transição da apneia, do mergulho, para mountain bike, para o seu campeonato, vice-campeonato de mountain bike mundial e para o bicampeonato do ciclismo. Então, conta um pouco essa tua aventura nova. Eu mudei, assim, eu resolvi partir mais para o ciclismo, porque depois que eu tive filho, 45 anos, e aí eu resolvi fazer algo que fosse mais viável do que só mergulhar em profundidade. Era muito... Eu dependia muito das condições de mar e acabava não fazendo com tanta frequência. E aí eu peguei minha bicicleta velha da garagem de 20 anos, falei assim, vou pedalar, e me enfiei num grupo de pedal desses à noite aí. E comecei num grupo, e logo depois de alguns meses eu já troquei da bike. E eu gostava muito de subir, o meu desafio era um morro que tinha lá em casa. Até que eu fui na Serra do Rio do Rastro. Suave. E aí eu disse que eu quero ganhar essa prova um dia. Aí eu voltei para a loja, comprei outra bicicleta, mas eu cheguei na loja assim já, na segunda bike eu já cheguei assim, eu quero comprar bike porque eu quero ganhar a subida da Serra do Rio do Rastro. Foi mais ou menos isso. Então assim, eu gosto do desafio de subir, né?
E aí subi a primeira vez de mountain bike, depois subi de bike de estrada. E aí, para treinar para mountain bike, tinha que ter uma bike de estrada para fazer outros tipos de treino. E junto com isso, tinha uma seletiva para uma equipe de ciclismo. E eu fui. Fui de mountain bike, só troquei a roda, porque eu não tinha bike speed. E aí, quando me viram de mountain bike, falaram assim, que essa mulher, que essa velha, que essa primeiro, 46 anos, aí já tá 47. Todo mundo olhou pra mim, eu de mountain bike, com uma rodinha só, um pneu mais fino. Que essa mulher, que essa velha veio fazer aqui, né? E vocês sabem que speeder é todo cheio de... vamos lá. Agora aquela guerra de mountain bike pra speed, sabe que tem. Não vou dizer que não tem, porque tem. E aí chegou a mountain bike no meio da história. Conclusão, fiquei segundo na seletiva. E aí fui pra equipe de ciclismo. Então ali eu entrei oficialmente pro ciclismo. Fui com 10 dias que eu estava aprendendo a clipar. Eu fui pro Campeonato Brasileiro. Gente, olha, agora eu vou contar para vocês. Eu tava aprendendo a usar as coisas, né? Eu pedalei 97 quilômetros sem água. Sabe por quê? Porque eu não sabia pegar a caramelhola. Eu tinha vejo medo. Bastante isso como professor. Sabe? Eu tinha medo. Só faziam 10 dias que eu clipava, era praticamente o fim do mundo para mim. Então, tirar a mão do guidão era impossível. Então, assim foi o começo do ciclismo. E eu acho, e tem assim muitas situações engraçadas, porque andar na frente eu achava que estava ganhando. A última volta do brasileiro. Tô na frente, agora vai. Nesse mesmo, que eu tava já desidratado ao extremo, eu tava na frente, eu falei assim, nossa, eu vou ganhar esse negócio. Eu vou ganhar. Quando eu tô em 800 metros, 500 metros, a galera deu paulada. Eu não entendi mais nada. Aí quando aquele monte de mulheres atravessaram por cima de mim, eu fui reagir, ainda fiquei em 11º. Pô, tá bom. Não fiquei ruim, né? Mas assim fui aprendendo. Assim foi a minha entrada no... E aí eu fui para a categoria Master, que foi onde eu ganhei na estrada e no contrarrelógio. E aí esse ano, eu sempre invento. Porque quando a coisa fica mais... Eu sempre quero fazer coisas diferentes. Sim, né? Legal. E tinha a possibilidade do Mundial. O Mundial seria na Patagônia, Argentina, era próximo. E o meu treinador falou assim, vai ter o Mundial, é legal, tá próximo da gente, vamos... Ele deu a ideia, né? E eu falei, não, então... É XCO, vamos embora. E aí foi esse ano, assim, eu fiz horrores, fiquei treinando coisas que eu não fazia, que era descer de pedra, de tronco. E quando eu cheguei... no Rock Garden ali, Rock Garden, tronco, subida, porque as subidas de Xiciola são cruéis. Eu nunca tinha visto daquilo. Assim, é insano o negócio. Ela sobe, e quando está subindo ou está descendo, e descendo no meio de tronco, numa estação de esqui. XCO é chato, até para quem é treinador, porque a gente que trabalha com potência, você fazer esse controle de potência no XCO é muito peculiar. O batimento no limite, exigindo É. técnica. É pum, 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 pum. Isso que é o complicado. É, XCO é pesado. E aí eu me enfiei lá. Mas legal, é isso aí mesmo, tem que... Foi diferente para mim, e eu gosto dos desafios mesmo. Uhum. Eu gosto do ambiente natural, não gosto de coisa muito artificial. Sim. Né? Mas se é uma raiz que está ali mesmo, né? Que eu tenho que transpor aquilo ali, acho legal. Acho legal, assim, até a situação das trilhas de um mesmo lugar mudar de um dia para o outro. Sim. Né? Assim como o nosso corpo muda, né? A gente conseguir estar sempre, cada dia é um dia diferente. É uma adaptação todo dia, né? É, exatamente, tudo é todo novo. Né? Isso é bem legal. Então, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de coisas diferentes, né? Mas dentro do pedal também. Tento Pronto, variar. Agora é o triatlo. Então, É o meu próximo Deus! passo. Só falta tal corrida, os 42. Pronto. São de menos. Essa é de Eu já menos. fiz a volta da Pampulha. Fôlego ela tem. Fôlego não vai faltar. Eu preciso fechar o... Eu quero muito. Não, mas é só treinar direitinho que você A sabe parte você que já dá. tem, natação você já tem, É. só falta correr. É, É o de menos. vamos lá, Fala vamos com o fazer. nosso brother aqui que 2 palitos. Tá bom. Aliás, ano que vem acho que é nós do Ironman, né? Se Vamos, Deus Carol? quiser. Vamos? Ironman ano que vem? Olha, Projeto Ironman 2024. Opa!
Se eu sobreviver aos 75 da Thiago Maresias, eu tô pronto para o Ironman. Então vamos conversar. Vamos? Então Vamos. demorou. Carol, pra gente finalizar, nessa tua jornada, aliás, a gente sempre pede pro pessoal contar algum caso engraçado, alguma coisa que deu errado. Você teria algum caos engraçado para Deve nos... ter pouco. Não dá risada não, que você também vai ter que contar, viu? Eu? Eu já contei, só aqui no ciclismo já contei 3. Mas tem coisa do mergulho. Nossa, eu vou contar uma. Eu já fiz 3 vezes isso. E é horrível. A minha sacola do mergulho eu sempre separo. É uma garrafa de água e a outra eu faço uma mistura com shampoo para jogar dentro da roupa, para vestir a roupa. Ah, legal. Só que com aquela mexida na bolsa, tal, no barco, às vezes o rótulo cai. E aí eu misturo. E aí eu puxo a garrafa com o shampoo e tomo. Ah, que beleza. Isso é agradável. É isso. horrível. Agradabilíssimo. E depois que bateu, aí já Você era. foi conversando era. com o shampoo o caminho inteiro para baixo? horrível. Imagina, sabão na boca. Não é na boca. Dentro, né? Fica aquele- Você engole, você manda e Eu engole. engoli. Depois que... Tem como, não tem. É rápido. Né? Vai na... Eu também já botei... Ainda bem que não, você- eu vou contar outra. Posso contar Na outra, hora que você então? soltar a voar, você é bolinha. Essa tem uma bem pior que o shampoo. Eu estava num barco em Plymouth, a gente estava saindo de lancha, e eu estava montando uma pala de carbono, Tá. e ela tem os parafusos. Então, o barco em alta velocidade, a lancha, e eu batendo com aquela pala na mão e tentando colocar na sapata da nadadeira. Só que eu não tinha de colocar os parafusos. Eu coloquei dentro da boca. 2 parafusos. E aí, quando o barco parou, um inflável enorme, ele tava... E eu com os parafusos na boca. Quando o inflável fez assim, ó... Que ele parou, eu fiz assim, ó... E engoli os parafusos. E aí eu comecei... Parecia gato empurrando um comprimido. E eu fui devolvendo parafusos, ninguém entendia nada. Eu vermelha, roxa, e consegui tirar os parafusos. Ainda bem. 2 parafusos desse tamanho. Então não dá, assim, não dá para colocar Ficou com alguns parafusos na boca. a menos, os parafusos ficaram a menos, outros. Não, tirei esses parafusos, mas olha, história. E aí, Caí, a tua história engraçada aí pra nós? Eu entrei pro ciclismo recentemente também. E assim como a Carol, comecei a andar clipado. E andar clipado é uma experiência. Então, fui sair com uma turma aqui em onde é que é aquela... Romeiros? Romeiros, obrigado. Então eu fui sair com a turma em Romeiros, parei lá no Pãozinho de Queijo, né? É o Uai. Lotado no Uai de do Uai. Pãozinho de Queijo. E encontrei uns amigos. E eu em cima da bicicleta parado e o amigo veio estender a mão pra cumprimentar. Qual foi o movimento? Bum! Puxei ele junto, fui com a bicicleta toda pro chão. Série de consolo num treino de 5 horas da manhã, não funciona de manhã de jeito nenhum. Dei a primeira volta de aquecimento, parei a bike com a galera, e de repente tive um lapso, um microsono, e quando eu vi já tava no meio do caminho. Deu aquele barulho. Aí tudo bem, sorte, tava escuro, né? Tipo, se levanta, não, tudo bem, ninguém viu, porque tava escuro, mas faz parte. Mas até então eu não tinha caído, porque o clipinho tava funcionando Só direitinho. perfeito. Mas na frente do Uai, na frente de todo mundo, claro. Mas é lógico, mas se não for na frente de todo mundo, Não valeu. Não valeu. Não valeu. É o Agora batismo. você já estreou. Agora é o batismo. E Você no já começo tu estreou. tem que ficar pensando antes, né? Que tu vai desclipar. Vou parar, eu vou te Vou parar, Qual pé que eu vou tirar o pé, qual tira o pé eu vou apoiar? Então Não, eu tirei um e pus o pé no chão. E o outro ficou no ficou pedal. Aí a pessoa veio me cumprimentar. Opa, como é que tá? Foi pro outro lado. pro outro lado. Pior que um erro que o pessoal comete muito, não é nem desclipar, sabia? É querer ficar sentado no selim, desclipado. Porque o pé não alcança direito. Então, sempre tem aquele movimento do ciclista de ir pra frente, no sit tub, né? Uhum. Você senta ali no sit tub e fica com a perna Sim. flexionada. Aí você não cai. Então, tem essa manha também. Aprendi mais um, Né? obrigado. Bom, então é isso. Aliás, obrigado a presença de vocês dois. Aliás, tem um presentinho aqui. Opa, Carol, pra você Obrigada. fazer parte do nosso time e Caê também. opa, muito obrigado. Agradeço. Vamos fazer o reaction. Reaction.
Vamos todo mundo entrar no triatlo também. Hã? Caia também? Eu fiz meus primeiros 20 quilômetros na vida na semana passada. Aí, Já tá no caminho. Já dá pra fazer meio. Já tá dá pra quase fazer meio, porque O juntar... Pampulha deu 18, 19. Agora, Carol, a gente vai ter que treinar um pouco no seguinte, né? Porque como no triatlo você, na maior parte das vezes, usa roupa de borracha, vai que ela resolve cair o rótulo, colocar a caramanhola com shampoo na bike. Não. Aí a gente vai ter um problema. Vai ficar mais 97 km sem se hidratar. Oh, Deus. Sensacional. Muito obrigado a vocês também. Eu que agradeço a A gente presença de agradece. vocês, a parceria também, a confiança. E estamos disponíveis para o que der e vier, tanto para treinos, se quiser ir para Romeiros com a gente também está convidado. É isso aí. Carol, você Riacho, treinar com a gente também. que é Riacho. legal. Aliás, eu acho que a gente está programando uma gravação no Riacho, com drone, com tudo. Vocês estão convidados, se a Carol estiver aqui também. Legal. Vamos conversar sobre. Legal. A gente podendo tirar as dúvidas até das pessoas, né? Porque esse ecossistema Sim, complexo é sempre Para quem legal. começou na época do primeiro Garmin, aquele que marcava o GPS, como chama? O primeiro foi o 101, que você demorava uns 10 minutos para pegar o GPS para poder correr. Hoje demora alguns Marcava as coisas segundos, nem isso básicas. às vezes. Então, assim, a complexidade é absurda como é que tá. Então, inclusive, a gente tá meio que fazendo um manual tipo em vídeo para as pessoas terem um roteiro de como aproveitar, tirar o melhor da Garmin, né? E Independente um do produto modelo. adequado para cada necessidade, né? Bolso, né? Porque a Garmin tem produtos para todos os bolsos. Então, a gente quer mostrar isso. bolsos e necessidades. Exato. Exatamente isso. Né? Eu sou um... Vocês brincam, vocês são triatletas. Eu sou um multiatleta. Eu faço... Eu surfo, ando de skate, eu pedalo, eu mergulho. Então, eu uso um relógio que eu consigo ter todas essas atividades dentro dele. Sim. Que é um relógio. E A voltando, gente vai batendo na conversar mesma com o tecla, skate também. a parte da saúde, né? Que é o mais importante de tudo. E a gente tem uma filosofia vinda de um fisioterapeuta, parceiro nosso, que foi, inclusive, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Vôlei, tudo, um cara bem cobra. E ele fala que se você está sedentário, levantou do sofá, deu a volta no quarteirão, você é um atleta. Então, a gente está chamando todo mundo para ser um atleta. Por isso a camiseta tem atleta. Então, é um atleta de performance, mas é um atleta que levantou do sofá, deu a volta no quarteirão e trancou a geladeira, ou fechou a boca. Então, essa é a nossa filosofia, trazer todo mundo. Por isso que falar de todos os produtos, de todos os bolsos, todas as necessidades. Porque o nosso objetivo é trazer qualidade de vida e saúde para as pessoas. Né? E trazer boa informação, porque o que não falta em internet e influencers é informação errada. É desmistificar, tudo errado. Né? Então Verdade. é trazer a boa informação, a gente tem parceiros nutricionistas, tudo, para que a gente possa, preparadores, para a gente poder mostrar para as pessoas e trazer as pessoas para tirar dúvida com todo mundo. Então, obrigado. Galera, aí vamos de novo àquela humilhação, né? Que é você que gostou, assistiu, dá um like, né? Aperta no joinha, compartilha, assina o nosso canal. Um outro aviso importante é o seguinte: se você quer comprar um Garmin e não tem a verba que você gostaria de ter e está pensando em comprar em contrabando, não compre, entre em contato com a gente vai fazer um bom negócio para vocês. Vem pra gente. Se você vende contrabando, também entre em contato com a Garmin, que eles vão te mostrar um caminho para vocês se tornarem representantes, revendedores da Garmin legalmente. Valeu? Obrigadão, galera. até a próxima. Valeu. Valeu. É isso aí. Muito